Olha, a gente tem recebido diversas denúncias com reclamações de usuários de planos de saúde sobre marcação e consultas para médicos de algumas especialidades. Essas pessoas contam que mesmo procurando o plano de saúde, ficam meses sendo jogadas de um lado para o outro sem conseguir marcar o médico que precisa. Mas o que é que diz a lei? Vamos tirar essas dúvidas? Vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora, para que a Mônica possa nos explicar o que é que o plano de saúde, por exemplo, é obrigado a conseguir essa consulta ou não. Muitas vezes, os clientes passam 1 mês, 2, 3 meses para conseguir aquela data. Primeiro, é todo um trabalho, todo um problema para conseguir marcar. E quando consegue marcar, em algumas vezes, a gente tem muitos relatos, a pessoa espera 2, 3 meses. Alguns é porque escolhem um determinado médico que tem uma procura maior. Outras é porque realmente a oferta de profissionais naquele plano de saúde não é tão grande. Por isso, a procura e a baixa oferta de profissionais termina deixando esse tempo um pouco maior. Mas para a gente entender qual é a responsabilidade do plano de saúde perante a lei, quem vai explicar para a gente é Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em direito médico, já está aqui com a gente. Existe um prazo para que a pessoa consiga marcar uma consulta, um exame? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Existe sim, Mônica. Na realidade, há uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, prevê esses prazos. Então, eles são variáveis, mas uma consulta básica com um clínico geral, por exemplo, 7 dias úteis. Especialidades mais complexas, um neurologista, um cardiologista, 14 dias úteis. Então, o que é que acontece para as pessoas entenderem? O plano tem uma listagem de profissionais de determinadas especialidades. Se o beneficiário está necessitando de alguma especialidade, ele tem que recorrer a toda aquela listagem, mas o que não se concebe, é isso que a gente vem reiteradamente ouvindo da população, é que toda aquela listagem esteja indisponível para a marcação de uma consulta. Caso isso aconteça, o que é que o beneficiário precisa fazer? Você que está nos assistindo, entre em contato com a sua operadora. Ligue para a operadora, reportando o que está acontecendo, que todos esses contatos foram realizados e nenhum dos profissionais tem disponibilidade para agendamento desse procedimento ou dessa consulta. E a sua operadora é que precisa resolver esse problema, não é o consumidor, entende, Mônica? Então, o consumidor tem que fazer a sua parte, pagar suas mensalidades em dia, até porque, caso ele não faça isso, por mais de 60 dias, em decorrer de 2 meses, a operadora simplesmente irá notificá-lo cancelando o seu plano. Então, se ele está cumprindo o seu dever de adimplir a sua mensalidade, a operadora, por outro lado, também deve cumprir o seu, que é prestar um serviço a contento de acordo com o que recomendam as normas da ANS e a legislação que regulamenta todo esse mercado. Então, é importantíssimo entrar em contato com a operadora, registrar esse contato por e-mail ou pegando o número de protocolo da ligação e, ao mesmo tempo, fazer contato com a ANS também levando essas informações para a agência, porque a agência monitora isso e, caso seja comprovado que a operadora está se utilizando de algum artifício para precarizar o serviço lá na ponta dos beneficiários, ela poderá, inclusive, sofrer sanções que incluem até multas por parte da agência. Se a pessoa está numa urgência, assim, precisa fazer aquela consulta com aquele determinado profissional ou com uma determinada especialidade, não consegue pelo plano, a pessoa vai e paga a consulta. O plano é obrigado a ressarcir esse valor, posteriormente? Veja, os atendimentos de urgência e emergência, eles precisam ser atendidos. Eu diria que é interessante ainda assim, Mônica, que a pessoa tente contato com a sua operadora de forma ágil, dizendo dessa urgência, ou seja, isso certamente estará documentado, porque se há uma urgência, algum profissional indicou ou algum caso mais agudo, então houve a indicação de certa urgência, ele reporta essa informação para a operadora e pede ajuda. Se a operadora não o ajudar ou disser que não tem como atendê-lo dentro daquele contexto, ele pode sim, em último caso, tentar fazer essa consulta particular e depois buscar o ressarcimento desses valores. Mas é importante que ele informe, ao menos, a operadora para que ela não utilize isso contra o consumidor lá na frente, dizendo que ele sequer solicitou o agendamento de qualquer procedimento de consulta. Então, é sempre importante esse tipo de contato ser feito. E, ao mesmo tempo, como nós falamos, ele pode fazer contato com a operadora e contato com a ANS. A ANS ela atua de forma muito incisiva nesses casos, fazendo contato rapidamente com a operadora e pedindo esclarecimentos. Quando a ANS é ativa nesse caso, faz diferença realmente porque a operadora não quer sofrer qualquer tipo de sanção junto à agência. Então, muitas vezes acelera o processo de resposta para o consumidor. Mas casos excepcionais, a gente tem que tratar caso a caso, a depender da excepcionalidade, pode sim ocorrer a necessidade dele pagar e depois tentar o ressarcimento sem problema.
Falando em casos excepcionais, se a pessoa entra em contato com um determinado médico, especialidade, para fazer o agendamento, pelo plano de saúde, está muito lá na frente, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí a pessoa retorna a ligação como a outra pessoa querendo fazer particular e tem vaga. O plano de saúde pode intervir, o plano de saúde tem alguma responsabilidade, esse médico pode ser responsabilizado por ter essa vaga, ter esse tempo, mas não atender porque é por plano de saúde? Veja, esse caso é outro que acontece muito nesse tipo de situação. O profissional é um profissional liberal, né? Naturalmente ele tem a sua liberdade de gerir os seus agendamentos, os seus procedimentos, isso aí é natural. O consumidor não tem que ir diretamente para esse profissional tomar algum tipo de satisfação. O que é que ele tem que fazer? Novamente, ir em busca da sua operadora. Então, ou seja, a operadora precisa monitorar os seus credenciados, os seus profissionais e verificar se algum tipo de conduta inadequada está sendo empreendida por estes. Se tiver, ela tem medidas a tomar, e principalmente por ser um médico vinculado a ela. Agora, o consumidor não pode ficar penalizado lá na ponta. Esse é que é o detalhe. Uma hora é o profissional, outra hora é o operador e o consumidor fica desassistido. Então, é importantíssimo buscar ajuda junto à operadora e também junto da ANS, como nós falamos. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, portanto, está aí, Wilson. 7 dias, né, para especialidades mais simples, que precisam de uma atenção especial, neurologistas, né, psiquiatras, mas de todo jeito, são 14 dias úteis, mas de todo jeito, esse atendimento, essa consulta, esse exame deve ser marcado o quanto antes. Voltamos com você. Assim a gente espera, Mônica. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Juliano Pessoa. Muito obrigado também pela sua disponibilidade, pelas informações. Esse excelente prestação de serviço, competentíssimo como sempre.